Prezados alunos, mais uma vez, né, estamos aí, nossa videoaula, nossa aula gravada. Novamente, né, agradeço aí a paciência, a compreensão de todo mundo. Vamos dar sequência aí à nossa economia política, né, a nossa economia e cenários globalizados aí, que é o nome da nossa disciplina, para a gente avançar, né, num tema bastante interessante e especialmente aí avançado nas pós-graduações que tem aí ao longo do país em direito, que é o nome, né, que a gente dá aí a uma ideia, né, uma teoria que surge na Alemanha que se chama a teoria da reserva do possível. A reserva do possível é, em certa maneira, aí uma ligação direta entre a questão de recursos escassos e o que o direito exige do Estado brasileiro, né, do Estado como um todo, não só brasileiro. A gente vai falar hoje sobre a teoria da reserva do possível. É um tema extremamente interessante, aí, um tema profundamente atual, porque é um tema que diz respeito aí à impossibilidade financeira do Estado fazer tudo o que a população gostaria, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso, mas antes da gente avançar aí sobre a disciplina e o material de apoio, enfim, como vocês já estão acostumados, a gente vai falar sobre a questão da avaliação. Tá? Então, atenção aí que a gente vai falar sobre avaliação. O que acontece? A coordenação sinalizou para nós professores de que esse semestre provavelmente não teremos mais aula presencial, e nem teria como, né? As questões aí da pandemia estão se agravando, não tem como. Então a tendência, né, e ao que tudo indica, é a prova bimestral que é realizada na primeira semana de julho, né? Então fiquem atentos, nós estamos na metade de junho, então a gente está falando aqui há 3 semanas. Nós teremos as avaliações bimestrais, ou seja, né, as provas aí. O que acontece, assim como foi no primeiro bimestre, as provas serão online, né? Não vai ter como aí toda a faculdade realizar presencialmente, então vai ser feito da maneira online, como vocês fizeram no primeiro bimestre aí, com alguns professores. Na nossa disciplina também teremos essa prova online. O detalhe, né, essa prova online vocês fazem em casa e vocês, né, têm um prazo, inclusive, para postar isso, então não deixa de ser um exercício avaliativo aí que a gente vai mandar para vocês. Mas enfim, fica já esse aviso de que a primeira semana de julho nós estaremos fazendo aí a prova bimestral, a segunda prova bimestral. E quanto vai valer essa prova bimestral? Né? Aí entra o outro ponto importante desse recado. A nossa prova vai valer 70. Né? Então, vocês vão ter a semana para fazer isso, tudo certinho. A gente vai falar nos próximos vídeos aqui, mas o valor da prova vai ser 70. E essas questões semanais, que vocês vêm enviando desde o dia 1º de abril, essas questões semanais vão somar 3 pontos ou 30 pontos. Né? Então, essas questões, cada questão que vocês estão enviando, vai somar aí 0,25 ou 2,5 pontos. Por quê? Do dia 1º de abril até a última questão que vocês vão responder, que é a da semana que vem, vai somar aí 12 semanas de questões que vocês estarão me enviando. Essas 12 questões, dividido aí por 30, dá 2,5. Então, o peso da prova 70, o peso dessas questões 30. Né? Então, fiquem atentos aí, né? Não deixem de enviar, aí só faltam 2 semanas para finalizar esses 30 pontos, que vai ajudar na composição da nota. Né? Então, além da presença, óbvio, a presença também aí tem o seu grau de importância. Olhando no calendário, nós estamos divulgando esse vídeo agora, relativo aí à aula do dia 10 de junho, dia 10 de junho, né? Então, divulgo aí sempre um pouco antes, então é relativo à semana entre o dia 8 e o dia 12, é o vídeo que eu estou divulgando agora. Então, nós teremos ainda uma questão hoje, temos mais uma questão semana que vem, né? A semana aí relativa à aula do dia 17, né? Que compreende entre o dia 15 e o dia 19. Então, semana que vem, aula normal, vídeo aula normal, como vocês estão habituados. E no dia 24, né, a semana relativa aí ao dia 24 de junho,
vai ser aí uma revisão, né, para essa atividade avaliativa. Só que, óbvio, como vocês vão ter todo o material em casa, vocês têm os vídeos, vocês podem rever os vídeos, está tudo aí online, vocês podem, inclusive, né, se aproveitar do material. A gente não vai fazer uma revisão, até porque não é uma prova naquele sentido de ir para a faculdade e ter que responder ali num espaço de tempo. Não, né? É um exercício online. O que a gente vai fazer no dia 24? Dia 24 vai ser uma, entre aspas, revisão, mas é uma revisão no sentido de eu responder todas as questões que foram lançadas ao longo de cada uma das semanas. Né? Então, muita gente está me enviando aí e-mails dizendo: professor, eu gostaria de saber o que é certo e o que é errado de cada questão. Não posso ir respondendo vídeo após vídeo, porque os vídeos são divulgados antes do prazo do envio, né? Vocês têm percebido aí. Né? Então, por exemplo, esse vídeo estou divulgando agora dia 8, mas a questão da semana passada vocês podem enviar até dia 10. Isso significa que se eu responder a questão da semana passada agora, vocês já vão saber, né, como responder, enfim, vocês não vão pesquisar. Então, essa resposta na semana subsequente não dá para ser feito como alguns sugeriram. Então, eu vou fazer a resposta de todas elas na aula, né, no vídeo da semana referente à aula do dia 24 de junho. Então, isso significa o quê? Nós temos esse vídeo com aula normal, nós temos vídeo com aula normal na semana que vem. No dia 24, no vídeo, né, relativo ao dia 24, vai ser a resposta aí só a essas resoluções. E aí na semana subsequente é a primeira semana de julho, ou seja, vocês devem aí fazer essa atividade online. Semana que vem e na outra eu venho com mais detalhes sobre essa atividade avaliativa, essa prova bimestral. Né? Enquanto isso, vamos dar continuidade aí à nossa disciplina, falando hoje sobre a teoria aí da reserva do possível. É bastante interessante, especialmente para aqueles que pretendem fazer aí um mestrado, doutorado. É um tema extremamente atual. Bom, vamos acompanhar no slide, como sempre, disponível no portal do aluno, que facilita aí a compreensão, a visualização de vocês. Ao longo aí da aula, a gente volta para fazer aquela questão semanal valendo, né? Agora a gente já sabe, 2,5 ponto por questão e a presença, como sempre. Então acompanhe aí nos slides. Reserva do possível, né? É o nome da aula de hoje, e a gente vem trazer uma situação que é extremamente interessante e atual. Na verdade, ela sempre foi atual, né? A questão da teoria em si é que ela é recente, por isso se tem utilizado bastante aí esse nome reserva do possível. Mas a lógica por trás dessa teoria, como a gente vai ver agora na sequência, ela já é antiga, já desde que o Estado é Estado, a gente pode entender aí que essa ideia por trás da teoria sempre esteve presente. Bom, a teoria da reserva do possível, ela tem aí um grau, né, de vinculação muito próxima da economia e do direito. Como a gente vai ver, né, basicamente, o reserva do possível é o quanto o Estado pode fazer no máximo possível, com a máxima eficiência, em razão de que os recursos que o Estado tem são limitados. Né? Então, vejam que é a própria ideia da economia, a escassez de recursos. Né? Então, quando a gente fala de reserva do possível, é o quanto o Estado pode fazer com aqueles recursos escassos. Né? Então, o Estado não pode ir além do que ele tem condições. Agora, até que ponto a gente pode se acomodar com a inércia do Estado? Né? A gente pode ver aí essa ideia da reserva possível é muito perigosa, ela pode justificar a inércia do Estado. Então o Estado, olha, eu não tenho recurso para fazer, então eu não vou fazer. Não, pera lá, não é bem assim, né? A reserva do possível, o Estado tem que executar algumas medidas na disponibilidade do seu orçamento, mas não é bem assim. O Estado não pode se conformar com isso. Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar ao longo da aula de hoje. Bom, de onde que surge essa teoria da reserva do possível? Essa teoria da reserva do possível surge na década de 60, lá na Alemanha. Então, na Alemanha, a Alemanha tem uma corte suprema
assim como o Brasil tem o STF, lá eles têm uma Corte Suprema, e alguns alunos de uma determinada região ingressaram com uma ação nessa Corte Suprema, lá na década de 60, exigindo que o Estado alemão, a Alemanha, disponibilizasse aí vagas para o curso de medicina. Então, era um grupo de estudantes que exigiram que o Estado disponibilizasse, né, e permitisse que eles estudassem aí o curso de medicina. Era a vontade deles. E aí a Suprema Corte Alemã julgou lá na década de 60 e no julgamento eles trouxeram aí os fundamentos e a ideia dessa teoria da reserva do possível, falando o seguinte: olha, o Estado realmente ele é obrigado a dar, né, fornecer uma educação para toda a população, para todo o Estado alemão, não se discute isso, só que dentro dessa possibilidade e obrigação de fornecer educação, ele não pode fornecer uma educação de maneira ilimitada numa determinada disciplina, numa determinada área. Essa, né, obrigação do Estado alemão de fornecer um serviço de educação não significa que o Estado alemão é obrigado a disponibilizar ilimitadamente aí vagas no curso de medicina. Então, o que, que acontece? O Tribunal, a Suprema Corte Alemã, ela trouxe essa ideia, a reserva do possível. Né? Vejam que o Estado ele é limitado por uma questão econômica. Não tem recursos infinitos aí disponíveis para todos, atender todo mundo como todo mundo gostaria. Né? Então, basicamente, o Estado surge para suprir aí necessidades básicas e essenciais, e não, né, aquilo que avança sobre isso. Aí sim é uma questão de disponibilidade financeira. Então, vejam, essa teoria da reserva do possível, ela liga-se aí muito próximo à questão do orçamento. Né? Então, vejam, o Estado, o Brasil, né, vamos voltar aqui para o Brasil agora, ele tem arrecadação, ele tem recursos próprios, ele tem receitas. Então, o Estado brasileiro ele arrecada dinheiro e isso vai formar um orçamento. Né? Isso vai formar aí um dispositivo, que inclusive o orçamento público é uma lei, a gente já vai comentar sobre isso. Então, isso vai fomentar uma lei e essa lei vai dizer aonde que esse dinheiro vai ser aplicado. E, obviamente, né, em especial no Brasil, a gente sabe que esse dinheiro não é suficiente para tudo. Esse dinheiro ele é repartido para atender uma necessidade básica, uma necessidade essencial de cada setor, de cada nicho, mas falta recurso para muitas áreas. A gente sabe disso, a gente vê isso na prática. Com esse orçamento público, ele acaba sendo aí um documento, uma lei que traz a indicação de como o Estado ele vai atuar, né, em que áreas ele vai priorizar. O orçamento público, quando a gente fala de orçamento, ele não é um simples documento contábil que faz de conta ou só para fins de registro. Não, esse orçamento público que vai dizer aonde serão empregados os recursos do Estado brasileiro, ele vai indicar, ele se torna aí um instrumento para a administração pública avançar em determinadas etapas aí de execução e controle das políticas públicas. Então, o orçamento público, ele no estado, né, atual, que a gente já falou sobre isso, que o Estado hoje ele não é somente organizar e fornecer segurança, ele tem que prestar serviço. Então, essa ferramenta do orçamento público faz, né, e é um instrumento aí para o Estado executar as políticas públicas. Então, o Estado ele vai ter aí um orçamento e esse orçamento deve ser repartido de acordo aí com os anseios de um Estado social, esse Estado social previsto na Constituição. Então, a Constituição é que vai ditar aí alguns caminhos que o Estado deve seguir na consecução aí de objetivos sociais. Né? Então, o Estado ele é obrigado aí a repartir esse orçamento para políticas sociais. Então, as políticas públicas, elas são aí
direcionadas, né, de acordo com esses recursos, de acordo com esse volume de dinheiro que o Estado tem, e aí são priorizadas determinadas áreas em detrimento de outras. Só que nenhuma área pode ser completamente abandonada aí, essas áreas sociais que a Constituição coloca. Né? Então, a questão de moradia, a questão de educação, saúde, a questão do desporto, a questão do lazer, a questão de proteção aos idosos, às crianças e adolescentes, o Estado nunca pode abandonar completamente cada uma dessas áreas. A Constituição não permite isso. O Estado é obrigado a fazer. Porém, a gente vê, governo após governo, que um determinado governo prestigia um setor em detrimento de outro. Né? Mas esse que é preterido, esse setor que fica diminuído, ele nunca pode ser abandonado. Então, isso consubstancia-se aí nas políticas públicas. Então, o Estado ele direciona aí conforme os interesses do governo, daquele que está aí no comando do executivo. Né? Então, esse orçamento ele instrumentaliza políticas públicas, né? Ele define o grau aí de aplicabilidade e concretização dos valores fundamentais previstos na Constituição. Né? Então vejam que a gente tem a Constituição de 88 como um ponto de partida para esse poder público executar aí esse orçamento. Né? Então é um instrumento aí para o desenvolvimento econômico, mas também para o desenvolvimento social e político. Né? Um governo nunca pode somente pautar seu governo pelo desenvolvimento econômico. A Constituição exige, né, a questão social aí também. Esse orçamento, como é que ele funciona? Né? Esse orçamento, basicamente, ele é uma lei que é levada aí pelo Executivo para aprovação do Congresso Nacional. Não existe lei que não é aprovada pelo Congresso, então toda lei, quando a gente fala no direito lei, ela sempre vai ser avalizada pelo Congresso. Vejam como é interessante, é o Poder Executivo que leva um projeto de lei para ser aprovado pelo Congresso. Vejam, nós temos um representante do Executivo fazendo a sugestão e alocação de recursos para aprovação pelo Poder Legislativo. Vejam quanto interessante é essa sistemática, porque nós temos, né, o presidente, vamos pegar aí o presidente da República, levando uma proposta de execução desse dinheiro da sociedade, para isso ser aprovada pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo, né, nós temos aí os deputados e senadores, também representam a população. Né? Então vejam que sempre deve haver uma harmonia entre esses dois poderes, principalmente para que, né, essas políticas públicas possam ser aprovadas e homologadas aí. Depois que o Congresso aprova, isso é publicado e vira uma lei. Né? Então nós temos as leis orçamentárias. Essas leis orçamentárias são três. Né? Nós temos uma que é colocada aí, né, aprovada, que é o plano plurianual. Esse plano plurianual, como o próprio nome diz, vale para vários anos. Esses vários anos significam 4 anos. Então, existe uma lei que é aprovada pelo Congresso, de iniciativa do Poder Executivo, ou seja, o presidente leva para o Congresso aprovar uma proposta, né, diretrizes para os próximos 4 anos. Né? Basicamente, o plano de governo aí é levado para aprovação do Congresso. Então, temos a lei orçamentária do plano plurianual, a cada 4 anos, a PPA, e aí nós temos as outras duas leis que são anuais, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA também anual. Né? Então, aí são mais detalhamentos do plano de governo. As diretrizes são os objetivos próximos, né, ali no próximo ano, e a lei orçamentária em si é que vai trazer aí a disposição de onde esse dinheiro vai ser aplicado. Né? Então, o orçamento no Brasil, o orçamento público, vai redundar e resultar nessa política pública são leis, né? E leis, assim como nós somos obrigados a cumprir leis,
o governo também é obrigado a cumprir leis, né? Então, se ele diz que vai empregar determinado valor em determinado segmento, ele deve ser aplicado porque está previsto em lei. Óbvio que, né, aí não é objeto da nossa aula, mas óbvio que mudanças de questões aí naturais, questões inclusive aí de pandemia e coronavírus, enfim, autorizam uma alteração, né? Autorizam aí fazer emendas a essas leis para se adequar a uma realidade, né? O governo não pode ficar engessado aí em razão de uma realidade social, mas essas leis, como toda lei, ela deve ser seguida aí pelo poder executivo. Bom, vejam que na definição dessas prioridades, né, então veja, o governo ele tem que atender tudo, né, tudo que a Constituição exige. Então, o que a Constituição exige? Saúde, educação, a questão da previdência, a questão da moradia, a questão do trabalho, a questão do desporto, a questão do lazer, a questão de proteção ao idoso, proteção à microempresa, proteção, tudo, né, tudo que está lá na Constituição. Só que o gestor público ele pode priorizar determinadas áreas, né? Então nós temos aí o poder executivo, né? Vamos pegar o exemplo aí do governo atual. Ele coloca como bandeira que ele prioriza a questão da livre iniciativa, a questão, né, das empresas, a questão aí do desenvolvimento da economia. Alguns governos anteriores colocavam aí como bandeira principal a questão social, né, a desigualdade e tudo mais. Então, vejam, o que, que o governo acaba fazendo? Dentro desse orçamento, ele direciona mais recursos para uma área em detrimento de outra, conforme aí essa disposição ideológica, né, que esse governador, esse presidente está submetido, né? Então, isso é uma atividade que a gente chama discricionária, obedecendo os mínimos estipulados pela Constituição, todo o resto é uma opção do administrador. Esse discricionário significa, né, e é traduzido aí como uma autorização do administrador fazer do jeito que ele entende mais correto. Então, é uma opção do administrador, é discricionário. É aí que surge, né, o problema de o quanto o Poder Judiciário pode intervir nisso, né? O quanto que o Poder Judiciário ele pode simplesmente falar assim, não, governo, você tem que dar mais atenção para a saúde, não pode priorizar só a questão das empresas, você tem que dar prioridade para a saúde. Pode o Poder Judiciário fazer isso? Via de regra, não. Por quê? Né? Vocês estão estudando ou vão estudar em algum momento, nós temos a ideia da separação dos poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. A opção de um governo em priorizar uma área em detrimento de outra é uma opção, né, própria do poder executivo. Né? O poder executivo ele assume um governo exatamente para isso, né? Exatamente para alavancar uma área, priorizar outra, enfim, isso é governar. Então, a questão da intervenção do judiciário ela é muito questionável aí o quanto o judiciário poderia entrar nessa discussão e falar assim, não, governo, você tem que alocar mais recursos em determinada área em detrimento de outra. Existe essa grande questão também da intervenção aí do Poder Judiciário nessa discussão. Bom, de certa maneira, o que acontece? Nós temos aí um orçamento limitado, que é deslocado conforme a discricionariedade aí do governante, né, do chefe do executivo, enfim. Do outro lado, nós temos uma Constituição que exige, né, então não é uma sugestão, não é uma indicação, não é uma dica, não, é uma exigência constitucional da questão da proteção dos direitos fundamentais. Né? Então, os direitos humanos são direitos que devem ser protegidos pelo Estado. Então, esse orçamento público ele deve ser alocado de uma maneira a prestar, né, ou proteger esses direitos fundamentais. Então, vejam que tudo bem, é discrição
ou é opção do governo priorizar determinada área, mas a proteção aos direitos fundamentais não é opcional, é uma obrigação do Estado. Então, o Estado ele deve proteção aos direitos fundamentais. Aí que entra, né, aquilo que a gente já acabou de falar da intervenção do judiciário, né? Será que o judiciário pode então exigir? A gente já vai ver essa questão mais para frente. Então, os direitos fundamentais eles devem ser prestados. Só que os direitos fundamentais eles também têm um custo, né? Os direitos fundamentais eles também custam para o Estado, né? Então qualquer situação no Brasil, né? Qualquer ato do poder executivo ele custa, precisa de dinheiro para isso e isso deve estar no orçamento aí. Então, vejam que essa prestação e proteção de todos os direitos fundamentais envolve um custo, né? Envolve um custo aí muito grande para o Estado. É aí que entra o problema, né? Esses direitos fundamentais eles são supremos, eles são obrigatórios, ou seja, o Estado ele deve prestar isso. Só que como a nossa Constituição e o nosso Estado brasileiro tem um rol de direitos muito grande, não tem dinheiro para se efetivar todos os direitos fundamentais, né? Não tem dinheiro aí para que o Estado consiga fazer com o máximo de qualidade tudo aquilo que a Constituição exige. Ou seja, o dinheiro que tem não consegue, né, se fazer o mínimo para proteger os direitos fundamentais. Aí que surge a aplicação da teoria da reserva do possível, né? Então vejam, a Constituição exige que o Estado faça um monte, mas o Estado não tem dinheiro para fazer tudo isso, né? Então como é que fica essa questão? Aí vem a questão, né, a teoria ou o tema da nossa aula de hoje, que é a reserva do possível. O Estado ele não pode fazer tudo de forma ilimitada. Ele precisa aí resolver essa situação de maneira racional, né? Precisa aplicar os recursos orçamentários ou o dinheiro que ele arrecada de acordo com uma razoabilidade, né? Então aí vem um princípio que está dentro da nossa Constituição, que é próprio aí, né? E vamos traduzir aí para vocês o primeiro período como bom senso, né? Então esse dinheiro, esse recurso vai exigir que, né, esse recurso que o Estado tem seja aplicado de uma maneira razoável em diversos segmentos para garantir o mínimo dos direitos humanos, né? Então vejam, já que o Estado não consegue fazer tudo como a Constituição gostaria, então aquele pouco que ele faça, faça com razoabilidade, com proporcionalidade. Porque se ele não seguir essa ideia de razoabilidade, ele vai estar prestigiando um lado, mas vai estar deixando de fazer o outro, né? E o Estado, como a gente acabou de falar, ele não pode deixar de fazer nenhum dos lados, né? Os direitos fundamentais devem ser realizados, todos eles. Então, né, surge aí essa ideia, né, da reserva, a teoria da reserva do financeiramente possível, né? De modo aí que essa efetivação dos direitos fundamentais ele deve obediência à ideia da suficiência de recursos públicos, né? E aí, óbvio, a previsão orçamentária da referida despesa. Então, essa teoria, né, da reserva do financeiramente possível diz que, né, na efetivação de direitos fundamentais deve se aplicar aí um grau de proporcionalidade em razão da insuficiência dos recursos. Então, vejam que o Estado ele começa e ele tem agora, né, uma teoria para justificar o porquê ele não está realizando determinada atuação, por que ele não está prestigiando ou por que ele não está efetivando um direito que parece aí muitas vezes muito claro na Constituição, né? Então vejam que ao comprovar que ele não tem dinheiro para tudo, ele está justificando
o não executar um direito fundamental, né? Então, a teoria da reserva do possível surge como uma defesa para o Estado, né? Então, essa ideia, né, o vínculo da execução do direito fundamental está vinculado à escassez de recursos, ou seja, próprio daquilo que a gente vem estudando aqui em economia, né, que é a escassez de recursos. Os recursos não são ilimitados, eles são escassos, né? Então vejam como que a teoria da reserva possível é um vínculo direto entre o direito e a economia. E qual deve ser o critério aí, né? Qual deve ser a forma de resolução? É a questão da proporcionalidade, né? Então a proporcionalidade e a razoabilidade, a gente já vai ver aqui, né, a segregação das duas ideias, né, a diferença dos dois, mas, né, quando uma pessoa ela sente que não está sendo atendida pelo Estado, quando ela leva essa questão para o Poder Judiciário, o Judiciário vai olhar exatamente sobre essa ótica, né, sobre essa ótica da limitação, né, da não existência de recursos aí pelo Estado. Então, o Poder Judiciário não pode exigir que o Estado faça mais daquilo que é proporcional ou razoável dele ser exigido, né? Então, o Poder Judiciário vai entrar aqui somente para verificar se, né, os critérios aí de razoabilidade e proporcionalidade estão sendo atendidos. O Poder Judiciário não pode colocar um direito como absoluto, aí, de ser seguido de forma absoluta, né? Então, essa teoria da reserva do possível vai exigir que, quando se analisar a aplicação do recurso, vai ter que verificar aí se ele está sendo razoável, né? E o que é razoabilidade? O que é essa razoabilidade em que o Poder Judiciário pode ingressar, pode aí fiscalizar, exigir do Estado, do Poder Executivo, né? O que é razoabilidade? Razoabilidade basicamente se divide em três elementos, né? Então a razoabilidade vai ser dividido na ideia da necessidade. Então aquele item tem que ser necessário, ou seja, ele tem que ser aí tem que ter uma utilização comprovada, tem que ser útil, né? Então não pode ser algo que talvez, não, tem que ser algo certo, algo que vai resolver o problema, tem que ser algo adequado para aquela situação, então não pode ser uma aventura, não pode ser algo experimental, algo que foge aí da lógica, né, né, vamos pegar aí a questão em si, não pode ser algo fora do segmento da disciplina, e entra, né, a proporcionalidade específica. Então, vejo que a proporcionalidade ela está dentro da ideia da razoabilidade. A proporcionalidade é aquilo, na questão da divisão, né, algo tem que ser proporcional, sabendo que o recurso é limitado, ele não pode ser empregado 100% para uma pessoa específica, porque vai faltar para as demais. Então tem que considerar aí a essencialidade daquilo, né, as condições pessoais, inclusive financeira aí dos envolvidos. Então tudo isso vai fomentar aí a aplicação, a forma, né, em que esse Estado tem que aplicar esse recurso de maneira razoável, porque ele é limitado. Bom, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui antes que a gente finalize a nossa aula para a gente lançar a questão semanal. A questão semanal, vocês já estão fazendo aí já há algum tempo, todo mundo já conhece, tem que ser enviado para o meu e-mail de forma individual, tem que ser enviado aí, né, por e-mail a resposta a essa questão, essa resposta sempre aí pode vir com fundamento doutrinário, pode vir com fundamento jurisprudencial, mas também pode vir aí só a opinião de vocês, né? Então tudo está sendo considerado aí, especialmente para vocês que estão no início aí da faculdade. Então vejam, não deixem de enviar. E até quando vocês podem enviar a resposta dessa questão? Sempre na mesma lógica, né? Vejam que a gente está divulgando esse vídeo na semana aí do dia 8 ao dia 12, que se refere à aula do dia 10, né? Quartas-feiras.
E vocês têm que enviar a resposta a essa questão para o e-mail que sempre está aí na tela, é, até o dia da aula da semana subsequente. O dia da aula da semana é sempre quartas-feiras, semana subsequente a gente falando do dia 17. Dia 17 de junho é o dia final, aí, o último dia do prazo para vocês me enviarem a resposta à seguinte questão. Né? E qual é a questão? Veja, a gente falou sobre recursos limitados e que o Estado deve empregar aí esses recursos de acordo com uma certa razoabilidade. Vamos pegar o exemplo dos medicamentos. Né? A gente sabe que o poder público, por meio aí do SUS, ele fornece uma série de medicamentos para a população de forma gratuita. Né? Então a pessoa vai lá no postinho com a receita e retira um medicamento. E caso você necessite de um medicamento que não é fornecido pelo SUS, né, que não está lá gratuito no postinho, a pergunta que eu faço é: você pode ingressar com uma ação judicial para exigir aquele medicamento de forma gratuita? Né? Então, essa é a pergunta, dentro dessa ideia aí dos direitos fundamentais que a gente falou, dentro dessa ideia da razoabilidade, se caso você não tenha um medicamento necessário para o seu tratamento à saúde, disponibilizado pelo SUS, se você tem e é autorizado e é possível ingressar com uma ação judicial para obter esse medicamento do Estado. Então, essa pergunta aí para vocês me mandarem até o dia 17, né, semana que vem, quarta-feira. Bom, feita a questão, vamos voltar aqui ao nosso último slide. Esse último slide, de uma certa maneira, traz um fechamento aí para aquilo que a gente falou na aula de hoje sobre a reserva do possível. Né? Então, veja, nós temos a teoria geral dos direitos sociais, que são os direitos fundamentais que exigem, né, a prestação do Estado para determinados segmentos. Né? São vários, aquilo que a gente já falou, mas principalmente saúde, educação, segurança, questão de previdência, questão do trabalho, moradia, enfim, né, os direitos sociais aí surgem como algo obrigatório para o Estado. Só que o Estado tem recursos limitados, tem dinheiro limitado, de modo que ele se utiliza aí da teoria da reserva do possível para, né, limitar esse direito fundamental, essa prestação de um modo razoável, de um modo proporcional, aquilo que a gente já falou. O que isso significa na prática? Que o Estado ele precisa garantir o mínimo necessário para as pessoas, que a gente chama no direito de princípio da garantia do mínimo existencial. O Estado ele tem que fazer o mínimo, pelo menos. Né? O Estado ele não pode dizer que a falta de dinheiro o impede de atuar em determinada área. Ele vai ter que buscar recursos, ele que movimente a economia de um modo que vai conseguir dinheiro para garantir esse mínimo existencial. Por quê? Né? Porque esses direitos fundamentais, esse rol, né, de garantias que nós temos, que vocês vão estudar com calma, né, nos próximos semestres, esses direitos são conquistas da população, são conquistas aí do ser humano, e não pode o Estado simplesmente falar que ele não tem dinheiro para garantir aquilo, porque senão a gente vai estar entrando num retrocesso, né? A gente vai estar retrocedendo. O ser humano ele não pode retroceder no sentido de que se a gente conquistou, né? O ser humano conquistou o direito à saúde. O direito à saúde é algo fixo na Constituição como um direito fundamental. O Estado não pode dizer que não pode prestar esse serviço à saúde porque ele não tem dinheiro. Se ele fizer isso, ele vai estar aí justificando um retrocesso, né, um retrocesso social. E dentro do direito nós temos a noção, né, um princípio aí constitucional, da proibição do retrocesso social. O ser humano ele não pode retroceder, né? A marcha aí evolutiva ele não pode ir para trás, né? A falta de dinheiro não pode justificar voltar, né, a estados anteriores, né? Estados aí no sentido de falta de proteção do ser humano. O ser humano ele tem que evoluir, somente evoluir, e não pode se retroceder.
o princípio, né, da reserva do possível, a teoria da reserva do possível, não pode jamais aí permitir justificar um retrocesso social, né? Então esse é o desfecho aí da aula de hoje para vocês verem. Né? É óbvio, isso aqui são temas amplamente abstratos, né? São temas que não existe fim. Isso aqui vai ser discutido, né, eternamente, porque é uma questão de cada contexto e cada momento da nossa sociedade. Bom, pessoal, por hoje é só. Né? Agradeço novamente. E aquela velha dica: fiquem firmes, fiquem fortes, fiquem saudáveis, porque pelo menos, né, aqui no nosso curso de Direito, mais 2 semanas aí a gente está encerrando o primeiro semestre. Né? Então veja como as coisas voam. Já estamos aí no final, mais 2 semanas. Então, se aguentou até agora, vamos até o final. Então, um abraço e até semana que vem.